A minha história de vida. Eu nasci em Moscou em 1939 com o nome de Yuri Bezmenov. Meu pai era um general do Exército Vermelho. Como inspetor de forças terrestres, ele ficava estacionário em países fraternos como Mongólia, Cuba, Alemanha Oriental, onde ele vive hoje. Ele poderia gostar mais de verificar o estado das tropas soviéticas em Angola, Etiópia, Iêmen, Síria, Vietnã, Camboja, Nicarágua e um sempre crescente número de outros países libertados do mundo. Cresci sob a sombra do camarada Stalin, no eco da Segunda Guerra Mundial, como um jovem comunista leal e de mente patriótica. Eu amava o meu país, fosse ele bom ou mau. Entretanto, diferentemente de certos intelectuais e liberais, eu não preciso de meio século para perceber que os líderes do meu país são ditadores autoeleitos, genocidas e que a ideologia marxista-leninista é um sistema absolutamente falso que não produz nenhum dos benefícios e vantagens do paraíso dos trabalhadores que ele promete. Essa foi uma simples questão para mim. Comparar o que a propaganda soviética prometeu dar a todos os cidadãos russos com os gloriosos objetivos comunistas, com a realidade que estão por todo lado. As filas do pão de manhã bem cedo, porque nós temos muito pouco para comer. As frequentes prisões dos inimigos do povo e o medo onipresente da KGB. Por causa da minha infância em tempos de guerra na seção asiática da União Soviética, desenvolvi logo cedo uma afeição pelo modo oriental de vida e aos 17 anos me formei no ensino médio. Eu entrei para o Instituto de Línguas Orientais da Universidade de Moscou. O instituto estava, na verdade, sob o controle direto da KGB e do Comitê Central do Partido Comunista, o ninho elitista para os futuros diplomatas soviéticos, correspondentes internacionais e espiões. No instituto, enquanto estudava várias línguas e mídias de massa, eu era obrigado a fazer treinamento militar compulsório. Durante o treinamento, nós fomos ensinados como jogar jogos de guerra estratégica, usando o mapa de vários países. Treinamento de defesa civil e antinuclear também eram partes essenciais da nossa educação. Em adição, nós tivemos aulas de interrogatório, que eram projetadas para nos ensinar como interrogar prisioneiros de guerra. Em particular, nós éramos instruídos para interrogar prisioneiros de guerra. Em particular, nós fomos instruídos a interrogar prisioneiros de como seriam as suas reações a um ataque nuclear soviético direcionado para o seu país. Foi para mim uma experiência bizarra. Uma vez formado, eu fui enviado para a Índia como um tradutor do Grupo de Ajuda Econômica Soviética, o qual estava construindo refinarias de petróleo em 2 estados indianos. Aqui, durante a minha primeira missão estrangeira, eu notei a grande discrepância entre as promessas do meu país de cooperação fraterna altruísta e a verdadeira exploração impiedosa da Índia pelos neocolonialistas soviéticos. Comprando produtos manufaturados indianos, pagaria os indianos somente em rublos. Infelizmente, rublos é uma moeda não convertível no câmbio internacional, significando que os fabricantes indianos estavam impossibilitados de comprar qualquer coisa no mercado internacional com seus rublos soviéticos. Por outro lado, os soviéticos poderiam vender os produtos indianos no mercado internacional com lucro substancial, com moeda forte, como o dólar ou libra esterlina, que são facilmente negociáveis. Então, basicamente, o fabricante indiano só recebia uma fração do verdadeiro valor do seu produto, enquanto os soviéticos ceifavam as recompensas de sua duplicidade. Isso é assim porque os indianos são estúpidos, povo ignorante, que eles permitem que os soviéticos os enganem dessa maneira? Pelo contrário, na maior parte, eles são vítimas inocentes de um dos jogos de conquistas mais sofisticados da história, subversão ideológica. Eles têm sido manipulados psicologicamente através da mídia, política, etc., e a acreditar que os soviéticos são seus amigos que os protege dos imperialistas ocidentais. Este mesmo jogo de subversão está sendo praticado em todo o mundo, até mesmo na América. A influência da KGB em sua mídia, política e praticamente toda a fase de sua vida produziu uma convicção crescente em parte de vários americanos que nós somos os caras maus.
Novamente, eu tenho que lembrar a vocês que até agora não teve uma única deserção dos Estados Unidos. Os soviéticos produziram uma mentira global absolutamente ridícula que as pessoas estão acreditando. Por quê? Porque as táticas de subversão ideológica funcionam. Mesmo após testemunhar as táticas impiedosas usadas pelo meu país, eu continuo ingenuamente esperançoso que as coisas possam melhorar. Após tudo, eu fui um produto da era de degelo pós-Stalin e libertação iniciado por Khrushchev. Eu acreditava em socialismo humanizado. Esta fé foi despedaçada irreparavelmente apenas 5 anos depois, quando eu presenciei a brutal intervenção militar soviética na fraternal Tchecoslováquia em 1968. Após completar a minha primeira missão na Índia, em 1965, eu fui chamado de volta a Moscou e imediatamente me juntei à agência de imprensa Novosti. Novosti significa notícias em russo. A maior e mais poderosa frente de propaganda, espionagem e ideologia da KGB. Eu fui empregado pela Novosti como um aprendiz para o seu departamento classificado de publicações políticas, GRPP, sob o comando do camarada Norman Borodin. Após trabalhar por um curto tempo, eu descobri que aproximadamente 75% dos funcionários da Novosti eram, na verdade, agentes da KGB. Os outros 25% eram cooptados ou escritores freelancer da KGB, agentes de relações públicas, informantes como eu. Outro fato interessante que eu descobri foi que não haviam notícias na Novosti. O meu trabalho principal, além de escrever, editar e traduzir materiais de propaganda para serem plantados nos veículos de comunicação estrangeiros, era acompanhar delegações de convidados da Novosti, jornalistas, editores, editoras, escritores, políticos e homens de negócio de outros países, a passeio na União Soviética ou de conferências internacionais na União Soviética. Na verdade, como um jornalista autônomo, eu não fiz absolutamente nenhuma escritura ou cobertura de notícias. Após vários meses, eu fui formalmente recrutado pela KGB como um informante, enquanto continuava com a minha colocação de jornalista na Novosti. Meu trabalho com a KGB implicou combinar minhas obrigações jornalísticas com a coleção de dados de inteligência e a expansão da desinformação para países estrangeiros, que não faziam parte da União Soviética, nem de países fraternos, para os propósitos da propaganda e subversão soviética. Foi apenas uma questão de tempo antes da KGB perceber que a minha amizade pessoal com convidados da agência de notícias Novosti poderia também ser usada para as suas operações. Porque eu me permiti ser recrutado? Realmente não existe resposta simples. Por um simples motivo, um jornalista soviético não poderia simplesmente dizer não para a KGB. Se ele quisesse continuar vivo, livre, dedicar-se à sua carreira e viajar pelo mundo, ele simplesmente tem que cooperar com a KGB ou sofrer as consequências. Em segundo lugar, a parte de ganhos materiais e monetários, um jornalista soviético cooptado, contratado pela KGB tem poucas chances de se tornar importante em seu próprio país. E em 1965, a União Soviética continuava sendo o meu país. Muitos dos meus colegas, tanto cínicos quanto verdadeiros patriotas, se juntaram à KGB, acreditando ingenuamente que eles conseguiriam se promover a altos escalões do poder. Enquanto mantendo seus princípios morais secretamente e disfarçando o seu verdadeiro desgosto com o sistema. Com o tempo, a maioria deles perceberam que o poder corrompe e essa lealdade com o poder comunista soviético corrompe com certeza. Já era tarde. A maioria dos meus antigos colegas estão agora firmemente entrincheirados na classe privilegiada e seus ideais humanísticos foram trocados por pequenos confortos como um carro próprio, coisa rara na União Soviética, um apartamento livre, uma casa no campo, viagens grátis pelo globo e liberdade para se enturmar com estrangeiros. Nenhum destes poderia ser possível ou disponível para o trabalhador russo comum. Então, apesar do meu precoce desgosto com o sistema comunista soviético, eu entrei para a KGB.
esperando de alguma forma passá-los para trás. Agir de modo que eles querem até que eu pudesse ver mais claramente como proceder. Minha rápida promoção se sucedeu. Eu fui outra vez enviado à Índia, desta vez como um agente de imprensa da União Soviética e um agente de relações públicas da KGB. Por causa do meu conhecimento sobre a Índia e suas línguas, Hindi e Urdu, eu me tornei profundamente envolvido nas operações da KGB na Índia. Eu era dirigido pelos meus superiores para vagarosamente, mas certamente estabelecer a esfera de influência soviética na Índia. Em adição à corrupção das autoridades indianas, vantagens e intromissão em assuntos internos da Índia, os soviéticos foram mais um passo adiante em sua assistência fraterna com a Índia. Em 1969, por uma diretiva secreta do Comitê Central do PCUS, Partido Comunista da União Soviética, todas as embaixadas da União Soviética por todo o mundo, incluindo a Índia, abriram um novo departamento secreto, inocentemente chamado de Grupo de Pesquisa e Contra-Propaganda. Eu tornei chefe suplente deste departamento, trabalhando sob os comandos de um agente da KGB, camarada Valery Neiv. Não levou muito tempo para descobrir que o nosso grupo não estava engajado em pesquisa, muito menos em contra-propaganda. Atrás de portas trancadas, nós acumulamos inteligência de várias fontes, incluindo informantes indianos e agentes, com relação virtualmente a todo cidadão importante e politicamente significante na Índia. Membros do parlamento, funcionários públicos, militares e figuras públicas, pessoas da mídia, homens de negócio, professores de universidade, radicais ou, por outro lado, estudantes e escritores. Em outras palavras, todo mundo, que é instrumento da modelagem da opinião pública e políticas da nação. Estes que foram amigáveis e prontos para convidar a política expansionista soviética em seu próprio país foram promovidos a posições superiores no poder, riqueza e prestígio através de várias operações da KGB Novosti. Grupos grandes dos célebres indianos de pensamento progressivo e soberano. Indianos estavam em base regular, generosamente guarnecidos de bebidas alcoólicas livres de impostos dos estoques da embaixada. Simpatizantes soviéticos foram convidados para a União Soviética para passeios grátis e numerosas conferências internacionais, onde eles não somente recebiam substanciosas somas de dinheiro na forma de prêmios literários ou prêmios da paz e amizade Nehru, mas era também tratados medicamentosamente contra doenças venéreas ou hérnia adquiridas na perpétua luta de classes contra o imperialismo americano. Aqueles que se recusavam se flexibilizar e se voluntariar nessa farsa cruel foram perfeitamente desmoralizados na mídia e imprensa sensacionalista. Deixe-me dar a vocês um exemplo de como a KGB usa a informação que ela coleta. Um dia, em 1968, eu fiquei rotineiramente pesquisando os arquivos da reserva do Serviço de Informação dos Estados Unidos, generosamente fornecidos para nós pelos nossos amigos indianos e americanos. Em um dos despachos, eu li que a cidade sul-vietnamita de Hue foi capturada pelos comunistas de Hanoi. Quando ela foi recapturada pelo exército americano e forças aliadas, apenas 2 dias mais tarde, a CIA descobriu, para o seu terror, que vários milhares de vietnamistas, professores, padres budistas, homens de negócios, cidadãos educados, todos que eram pró-americanos, foram monitorados e, em uma noite, levados para fora dos limites da cidade e executados coletivamente. Alguns foram alvejados, outros, com as mãos atadas com fios elétricos, foram encontrados com o crânio esmagado por pás e barras de ferro. Como eles possivelmente localizaram todas essas pessoas dentro de poucas horas em uma cidade grande? Os americanos se perguntaram. Eu acho que eu já sabia a resposta. Muito antes da invasão, lá existia uma rede extensa de informantes comunistas trabalhando sob o assessoramento da Embaixada Soviética em Hanoi.
isto é, sob a KGB. Os comunistas preencheram cada pedacinho de informação, endereços, hábitos pessoais, afiliações políticas, ideias expressadas, pensamentos não expressados revelados em conversas privadas e informais, até mesmo os nomes e endereços de parentes, amigos, até amantes e concubinas das futuras vítimas da libertação. Após ler o comunicado de imprensa, eu estava doente fisicamente, com a realização de que o departamento que eu estava trabalhando para a Nova Delhi estava engajado exatamente na mesma atividade que foi usada na cidade de Rouen. Eu percebi integralmente que eu fiz parte de um crime hediondo contra o nosso país anfitrião. Em adição à minha náusea, eu descobri que alguns de nossos arquivos contendo dados de natureza pessoal, informação de natureza pessoal como preferências sexuais, por exemplo, homossexualismo de certos VIPs indianos, até mesmo os radicais e comunistas abertamente simpatizantes às políticas soviéticas. Estavam elas também marcadas para a execução se uma revolução organizada pelos soviéticos acontecesse na Índia? Minha frustração foi composta pelo meu supervisor da KGB que me treinou com tom fraternal. Aspas, não se importe com essas prostitutas. Os comunistas indianos, não perca tempo com eles. Não existe nada mais perigoso do que comunistas, verdadeiramente idealísticos, desiludidos. Eles se transformam nos inimigos mais cruéis e contra-revolucionários. Mire mais alto, mire nos elementos bem estabelecidos capitalistas, conservadores e pró-americanos. Então, como você pode ver, a KGB soviéticos não tinha o menor respeito pela maioria dos seus novos convertidos. Um evento em particular que solidificou o meu crescente horror das táticas da KGB diziam respeito a um dos meus amigos indianos mais próximos, um jornalista que representava um dos jornais mais influentes na Índia. Quando eu descobri que o meu amigo havia sido focado para uma campanha de assassinato moral da KGB, eu senti um tremendo desejo de escapar da embaixada da União Soviética imediatamente e confessar ao meu amigo indiano a situação relativa a ele, e também o meu desejo de quebrar as minhas amarras com a KGB, que significava deserção. Contudo, tal esquema impulsivo dificilmente teria sucesso. O governo indiano, sob forte pressão da embaixada soviética, adotou uma lei que estabeleceu que nenhum desertor de nenhum país tem o direito a asilo político em nenhuma embaixada no território da República da Índia. Esta obra-prima da hipocrisia política foi criada pela senhora Indira Gandhi, depois que a filha de Stalin, Svetlana, fugiu para o Ocidente enquanto morava na Índia. Por causa desta situação, eu sabia completamente bem que a minha deserção não seria uma questão fácil e, como resultado, requereu um plano bem pensado. Ser capturado pela KGB enquanto tentando fugir poderia significar que eu poderia ser enviado à força de volta à Rússia preso, talvez pior. Eu, portanto, resolvi esperar até quando eu tivesse planos definitivos para a minha fuga. Todavia, minha paciência estava acabando. A gota d'água para mim foi uma história que eu ouvi de um de meus colegas da KGB. Eu aprendi que a União Soviética estava importando subversivos soviéticos treinados para o Paquistão Oriental para organizar uma revolução lá. Meu colega, além disso, me informou que as malas soviéticas marcadas com matéria impressa para a Universidade de Dhaka, armazenadas no porão do consulado soviético em Calcutá, foi acidentalmente descoberto. Não continham textos universitários, mas fusíveis e munições para a Revolução Comunista antecipada no Paquistão. Este incidente ocorreu em dezembro de 1969, 2 meses depois que eu desapareci da Embaixada da União Soviética em Nova Delhi. De modo a evitar detecções pela polícia indiana e pela KGB, eu me disfarcei de hippie americano. Este método de deserção foi, na verdade, um sucesso garantido. Nenhum detetive da KGB, em sua mente certa, poderia pensar em procurar por um diplomata soviético perdido entre as multidões de americanos cabeludos, barbudos, descalços e maconheiros que invadiram a Índia à procura de iluminação. E então eu escapei para o Ocidente.
Eu pousei com sucesso no Canadá em julho de 1970. Lá eu estudei História e Ciência Política. Lecionei russo e literatura russa e trabalhei para a Corporação Canadense de Radiodifusão como um anunciante, produtor para o Rádio Canadá International, equivalente à Voz da América. Mais tarde, eu fui forçado a desistir da minha posição na Corporação Canadense de Radiodifusão devido a uma denúncia feita pelo embaixador soviético no Canadá dizendo que eu era antissoviético. Percebendo que eu não tinha o apoio do governo canadense por ter feito a minha escolha de não atuar para a KGB e a Rússia soviética, que violaram o meu senso de justiça e ação direta, eu fui para os Estados Unidos. Atualmente, eu sou um escritor e analista político autônomo, tentando, embora nem sempre bem-sucedido, acordar a população do Ocidente para as realidades da vida sob o sistema soviético e a toda a subversão ideológica que está sendo praticada sobre eles diariamente. É minha esperança que este livreto, os subsequentes que eu estou escrevendo, agora deixarão claro para todos vocês que lerem os fatos reais por trás da barragem do falso jornalismo, ideias e informações da União Soviética que retrata o Estado comunista como um paraíso dos trabalhadores. Acredite em mim quando eu digo, tendo vivido nele, não foi nenhum paraíso. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.